Fala pessoal, bom dia. Oi, Bom dia, tio. pessoal. Beleza, Murilo? Salve. Júlio, Rafaela, Arthur, Maria Luísa. Amanda, Davi Leite, Breno. Pessoal, são 10h50 agora. Estamos aí começando mais uma aula, quarta-feira. Nós temos aí 15 pessoas, né, até o momento, 17 agora. A Lara, Isadora, Murilo, Ana Clara, Luiz Antônio, Rafaela, Arthur, Maria Luísa, Gabriela, Isabela, Diego, o Breno, Ananda, o Davi Leite, o outro Davi, o Raul, Tiago Gava. Estamos aí com 20 pessoas agora na nossa aula. As pessoas estão entrando, né? Agora temos 21. Vamos lá, pessoal. Quem está me ouvindo aí, todo mundo me ouve? Coloca para mim um joinha aí na tela de vocês. Show de bola, pessoal. Obrigado pelo retorno. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha tela. A gente está aí a introdução, né, o início da nossa aula de hoje, planejada para hoje. Vamos lá, pessoal. Está aparecendo para vocês aí? Verifiquem aí, gente. Está aparecendo na tela? O Murilo respondeu que está aparecendo. Lara deu um joia aqui. Maria Luísa. Okay. Bom, nesse momento nós estamos com 20 participantes na aula. A gente vai começar, pessoal, a nossa aula aqui hoje, falando um pouquinho sobre as atividades da semana passada, que eu pedi para vocês desenvolverem. E eu já vou começar pedindo para vocês voltarem lá naquela atividade que eu passei, que é da página 97, a atividade 1. Se eu não me engano, na semana passada, quando a aula foi dada, a letra B e a letra C, ela tinha ficado com um valor negativo, né? Só que, na verdade, o valor é positivo, porque, basicamente, quando a gente resolve aqui a expressão,
né? Quando a gente mantém ali as variáveis de um lado e os números do outro lado, quando a gente faz essa troca, né? Se um número está positivo, ele tem que passar negativo. Se ele está negativo, ele passa positivo. Na letra A e na letra D ficou ok. A gente sabe que essa atividade 1, ela referenciava um conceito de que nós deveríamos resolver as expressões algébricas de modo com que elas não tivessem soluções. Então, para que, quando a gente tem assim, uma expressão algébrica inspecionada em fração, que é o caso dessa atividade, você pode observar que no denominador, né, a variável x ali, ela nunca pode ser igual a zero. Então, se ela for igual a zero, nós vamos ter aí uma expressão inválida, porque quando você divide um número por zero, não tem essa possibilidade, né? Não tem como dividir nenhum número por zero. Então, nessa atividade, nós precisamos fazer o quê? Transformar as expressões dos denominadores igualando a zero para que não tivesse soluções. Então, observe aí que nós tínhamos 7 menos 7, não, letra B, né? 6 menos 3m. Então, quando a gente transforma a expressão, né, igualando a zero, ficaria 6 menos 3m igual a zero. Se nós formos notar, 3m ele já está do lado esquerdo. O 6 ele vai para o outro lado. Se ele vai para o outro lado, ele tem que ir negativo. Então, ficaria menos 3m igual a menos 6. Só que os dois termos agora, pessoal, eles estão negativos. O que a gente faz? A gente multiplica por menos 1 e aí os termos passam a ficar positivos. Então, 3m vai ser igual a 6. E agora basta a gente fazer a divisão, né? M é igual a 6 dividido por 3 e m vai ser igual a 2. Então, se colocássemos nessa letra B o valor de m sendo 2 positivo, a expressão ela não tem solução. Observa que aqui, ó, 6 menos 3m. M vale 2. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 é 0. Então, aqui embaixo ficaria 0. Então, é uma solução inexistente, porque não tem como dividir o termo aqui de cima por 0, né? Não tem como fazer essa divisão. A letra C, pessoal, mesma coisa, né? Como vocês puderam notar na semana passada, acho que ficou o valor negativo, né? Só que, na verdade, é positivo também. Observe que nós temos aqui a expressão 7 menos 7x, e para não ter solução, a gente iguala isso a zero. Aí aqui eu já tenho menos 7x, ele já está do lado esquerdo. O 7 eu passo para o lado direito, para o lado de lá, né? Sendo negativo. E aí, basicamente, os dois termos agora também ficam negativos, e a gente faz a multiplicação por menos 1, né? Fazendo com que os termos fiquem positivos. Então, 7x vai ser igual a 7, positivo. X vai ser igual a 7, dividido pelo o próprio 7. 7 dividido por 7, nós vamos ter aí o valor igual a 1. 1 positivo. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu substituir o valor de x por 1, então, menos 7 vezes 1 é o mesmo menos 7. 7 menos 7 vai ser 0. Então, a expressão aqui também não terá solução. Eu voltei nessa questão justamente só para a gente verificar essa correção da letra B e da letra C, né, que o valor aqui da resposta ele deve ser positivo, tá bom, pessoal? Não negativo. A número 2, na página 97, é o mesmo conceito, né? O que a gente teria que fazer nessa situação aqui? A atividade, ela fala aqui, ó, associa as expressões algébricas aos respectivos valores das variáveis para que representem números reais. Basicamente, são aquelas regras de restrições que nós vimos também na semana passada, né? Quando nós temos aqui raiz e nós temos aqui índice positivo, índice par, nós temos que pegar esse termo aqui da expressão e fazer com que ele seja maior ou igual a zero para ter solução. Senão, ele não vai ter solução também. Então, na número 1, na número 2, nós temos aqui esse conceito, né? Porque as raízes, elas apresentam índices pares. Nesse caso, nós temos que igualar a expressão aqui de dentro, sendo maior ou igual a zero. Agora, na terceira situação, pessoal, observe que o índice é ímpar. Então, nesse caso, não necessariamente a expressão ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui eu posso ter qualquer valor real para x, porque o meu índice da raiz ele é ímpar. Então, nesse caso aqui de cara, a gente já matou, né, que a 3 seria essa primeira opção. A 4, observe o seguinte, na número 4, nós temos uma raiz, tá, pessoal? Mas a gente também tem uma fração. Então, aqui é um ponto interessante. Nesse conceito aqui, nós vamos aplicar a segunda regra junto com a primeira regra, né? A primeira regra é o quê?
Aqui nós temos que verificar a expressão, como ela está em um denominador, tem que ser maior do que zero, né? Tem que ser maior do que zero, porque a expressão é uma fração e ela está sendo referenciada como um denominador. E aqui dentro, a raiz ela especifica para a gente um índice par. Então, a gente vai igualar essa expressão aqui sendo apenas maior do que zero, e não maior ou igual a zero. Nesse caso, seria só para 1 e 2, sendo maior ou igual a zero. Então, basicamente, a número 1 era só transformar a expressão e resolver, né, a expressão. Pegando aqui, ó, 2x menos 10 é maior ou igual a zero. 2x é maior ou igual a 10. Passo 10 para o lado de lá, sendo positivo. E aqui eu faço a divisão, né? X é maior ou igual a 10 dividido por 2, x é maior ou igual a 5. Então, a número 1, a gente chegou nesse resultado. X é maior ou igual a 5, sendo aqui a nossa segunda lacuna, né? Preenchendo aqui. A segunda opção, nós percebemos aqui que nós temos uma fração. Nós temos também um índice par. O índice par ele me faz considerar que a expressão ela precisa ser maior ou igual a zero. Que é o caso aqui, ó. 3x dividido por 5 menos 9 é maior ou igual a zero. Nesse caso, a gente faz uma multiplicação em x, né? 5 vezes 9 e 3 vezes 1. Então, 3x vezes 1 é o próprio 3x. 5 vezes menos 9 vai ser menos 45. Então, a gente faz agora a resolução. 3x menos 45 é maior ou igual a zero. Passa as variáveis para um lado, os números para o outro lado. 3x é maior ou igual a 45. E aí a gente faz a divisão agora, né, pessoal? X é maior ou igual a 45 dividido por 3. X é maior ou igual a 15. E essa é a solução. Então, aqui, basicamente, a segunda, né, opção, a segunda resposta, ela seria preenchida na terceira lacuna aqui. Então, nós teríamos aqui a resposta da segunda opção. E, por último, né, pessoal, nós temos aqui a quarta expressão. Como eu falei para vocês, ela está referenciada em uma fração. Como ela está referenciada em uma fração, isso significa que vai ser apenas maior do que zero, e não maior ou igual a zero. Ok? Então, aqui foi o que nós fizemos. Ó. 5x mais 10 é maior do que zero. Então, se faz a resolução, variáveis para um lado, números para o outro. 5x é maior do que menos 10, x é maior do que menos 10, dividido por 5, e x é maior do que menos 2, sendo aqui a última lacuna preenchida, né, com o número 4 aí. Mais uma correção aí da atividade 2 da página 97. Teve também a atividade 3 da página 97, que eu iniciei com vocês, pegando a substituição dos valores de x e de y, e eu pedi para vocês finalizarem, né, o valor da expressão lá, calcular o valor de e. Ele fala que e é igual a ao quadrado, mais b ao cubo, dividido por a vezes b. Então, basicamente, o que nós fizemos, né, para chegar no valor de x e no valor de y? Observa que ele fala aqui, ó, que não tem solução. Se não tem solução, significa que os valores do denominador têm que ser igualados a zero. Foi o que nós fizemos. Ó. 2 mais x é igual a zero. 3 menos y é igual a zero. Para não ter solução, tem que igualar as expressões a igual a zero. E aí, resolvendo a expressão, variáveis para um lado, números para o outro, a gente chega aqui que x é igual a 2 está positivo, ele vai para o lado de lá negativo. X é igual a menos 2. E na 3 menos y, né, nós fazemos a resolução, variáveis para um lado e números para o outro lado. Nós temos aí y, passa para o lado de lá, o 3 já fica aqui mesmo. Então, y vai ser igual a 3. Nós temos aí y igual a 3. E ele fala aqui, ó, que x é igual a b, y é igual a a. Se a gente chegou no valor de x, que é menos 2, se x é igual a b, então b também é igual a menos 2. Mesmo valor. E se y é igual a a, e a gente chegou no valor de y que vale 3, então a também vale 3. Agora ele pede para resolver aqui, ó, o valor de e, da expressão e. Basta agora, pessoal, a gente substituir o valor de a e o valor de b, nos termos designados, né? Temos aqui a ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado, mas b ao cubo é a mesma coisa que menos 2 elevado à terceira potência, dividido por a vezes b. O valor de a é 3 e o valor de b é menos 2, dividido por 3 vezes menos 2. Calculando, né, os termos aqui, nós temos 3 ao quadrado, é 9, menos, resolve aqui
a potência 2 elevado ao cubo, negativo. Como o valor aqui é ímpar, nós temos um termo negativo, permanece negativo, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 9 menos 8 dividido por 3 vezes menos 2, 3 positivo, 2 negativo, mais com menos é menos, né? Então, a gente mantém aqui o 6 dividido por 6 negativo. Então, 9 menos 1, 9 menos 8 é 1. Eu mantenho o mesmo 6. Como aqui 1 vai ser positivo e o 6 é negativo, o resultado vai ser negativo, né? Porque mais com menos é menos. Então, ficaria menos 1 sobre 6. A resposta em forma de fração. Essa aí é a atividade 3, da página 97, que basicamente vocês precisaram, né, terminar esse conceito. Substituindo os valores de B, substituindo os valores de A e resolvendo aqui a divisão, a expressão, chegando nesse valor aqui, menos 1 sobre 6. Então, aí são as 3 atividades, né, que nós visualizamos na página 97. Aí, pessoal, na semana passada a gente começou a falar de monômios, e falando sobre monômios, nós vimos tipos de monômios, grau de monômio, o que é um monômio, para ser monômio, qual é a regra necessária, coeficiente numérico, parte literal. Então, a gente trabalhou esses conceitos na semana passada e eu pedi para vocês enviarem para mim as atividades, né, desse conceito de monômios, as atividades iniciais até a parte da adição. Então, a gente viu grau de monômio, coeficiente numérico, parte literal e operações de monômio somente a adição. E basicamente agora a gente vai fazer essas correções aí. Então, na página 98, nós temos uma atividade introdutória, pega e exige da gente o domínio, né, de identificar o que é um monômio. E a gente sabe o que é um monômio, né? Porque nós vimos na semana passada que o monômio é uma expressão algébrica racional do tipo inteiro. Você sabe que a expressão algébrica ela pode ser racional ou irracional, né? E a expressão algébrica racional ela pode ser inteira ou fracionária. Para ser um monômio, ela tem que ser racional inteira, somente nesse quesito. Se for racional fracionária, não é monômio. Se for irracional, também não é monômio. Nós vimos isso semana passada. E corrigindo agora essa atividade, vamos analisar aqui comigo. Com relação aos monômios, marque X nas alternativas corretas. A letra A. Chama-se de monômio toda expressão algébrica racional. Tá certo ou errado isso aí, pessoal? Fala para mim. Pode falar para mim aqui, ou digitar no chat, que eu vou acompanhando aí. Chama-se de monômio toda expressão algébrica racional. É verdadeiro ou é falso? Por que que é verdadeiro? Por que que é falso? Vamos lá, pessoal, participando. Estamos aí com 25 pessoas agora na nossa sala. Ó, falso, Davi colocou aqui, ó, falso porque só pode ser racional inteira e não pode ser racional fracionária. Exatamente, né, Davi? É isso mesmo. Não, são todos os racionais, a Gabriela disse. Não consegui entender aqui, Gabriela. São todos os racionais. Na verdade, vamos pegar o conceito aqui. Chama-se de monômio toda expressão algébrica racional. Quando ele fala de toda expressão algébrica racional, ele está considerando racional inteira e está considerando racional fracionária. Não é o que a gente viu que é monômio, né? O que é o conceito de monômio. Para ser monômio, tem que ser algébrica racional, sim, mas tem que ser racional somente do tipo inteiro. Se for fracionária, não é monômio. Então, por isso que a primeira aqui está errada. Então, não pode marcar. A segunda, a Gabriela colocou aqui, não são todos os racionais que são considerados monômios, então é falso. Isso aí, Gabriela. Letra B. Todo número real é um monômio sem parte literal. Verdadeiro ou falso aí, pessoal? Todo número real é um monômio sem parte literal. Verdadeiro ou falso? O Murilo colocou que é verdadeiro, né? Vamos pegar o conceito, né? Por que é verdadeiro, pessoal? Um monômio, ele pode ser só um número real, ele pode ser só uma parte literal, só uma variável, ou ele pode ser a junção dos dois, ele pode ser uma parte numérica com uma variável, simultaneamente. Então, para ser monômio, a gente pode ter um número somente, uma variável somente, ou um número e uma variável. Como ele está falando que o número real é um monômio,
Sim, pode ser um número também, então é verdadeiro. Vamos na letra C aqui, ó. 5x menos 3y ao quadrado é um monômio. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, letra C, 5x menos 3y ao quadrado é um monômio. Será que é verdadeiro isso aí, pessoal? Se não for verdadeiro, por que não é verdadeiro? Se é verdadeiro, por que é verdadeiro na letra C? Vamos lá, quem vai falar para mim? Letra C, verdadeiro ou falso? Davi colocou que é falso porque apresenta operação de subtração e só pode multiplicação. Gabriela, é uma operação de subtração, então é falso. Isso mesmo, Davi, isso mesmo, Gabriela. Você pode observar que na letra C aqui nós temos dois termos, ó, 5x e tem 3y, e eles estão separados por uma subtração. Então, nesse caso, não é monômio, né? Para ser monômio tem que ser números multiplicando entre si. Então, nesse caso, é falso. Letra D, raiz de 3a elevado à quinta potência vezes b é um monômio. Verdadeiro ou falso? Letra D. Letra D, raiz de 3 elevado à quinta vezes b é um monômio. A gente pode afirmar que é um monômio, a letra D, pessoal? Vamos lá, estou esperando vocês digitarem para mim. Vou falar. O Murilo disse que é verdadeiro. Por que é verdadeiro, Murilo? Justifica para mim esse conceito aí que você analisou. Mas a gente não tem uma raiz aí, rapaz? Se tem uma raiz, não é para ser irracional? E aí? Fala para mim. Será que é racional ou irracional esse termo? Olha lá, hein? Vamos analisar certinho aí. Eu acho que é racional, mas tem uma raiz aí, professor. Mas acho que é racional. Observe que na raiz a gente não tem variável. Na raiz, dentro da raiz está um número. Então, se tem um número e não tem uma variável, é uma expressão racional. Né? Se é uma expressão racional, ela é do tipo inteira. No caso, a gente tem um monômio, sim. É verdadeiro, né? Ó, o Davi colocou que apresenta apenas um número real, apenas uma raiz. E como não tem variável, na raiz é racional, portanto é verdadeiro. Isso aí, Davi. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Letra E agora para a gente fechar aqui. Ó. 2x ao cubo y menos y mais 2 é uma expressão de três monômios. 2x ao cubo y menos y e 2. Verdadeiro ou falso isso aí, pessoal? Então, nós temos aí, ó, 2x. Será que é monômio? Será que é uma expressão com três monômios? Vamos lá, o que vocês dizem sobre essa última opção da letra, do número 1, letra E. Verdadeiro ou é falso? Nós temos três monômios? Ou nós temos aí um monômio, não sei, dois monômios? Olhem para mim aí, pessoal, na letra E. A gente pode dizer que é monômio, conforme está sendo falado aí na questão. Vamos lá, Davi, Murilo, Gabriela. Davi colocou aqui. Esperando, pessoal, vocês falarem da letra E, se é verdadeiro, se é falso. Vamos lá. Essa eu não entendi direito, mas eu acho que porque tem subtração, essa eu não entendi. Tá, vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui. Observe o seguinte, ó, nós temos aqui 2x ao cubo y menos y mais 2. O que ele está falando aqui? Ó? É uma expressão de três monômios. Ele não está falando que é um monômio. Está falando que é três monômios. Né?
Observe aqui, ó, se eu estivesse falando aqui, ó, a expressão 2x ao cubo y menos y mais 2 é um monômio. Aí estaria errado. Porque não é, né? Porque nós temos aqui, ó, a junção da subtração e a junção da adição. Se eu falar que toda essa expressão é um monômio, está errado. Mas se eu falar que essa expressão apresenta 3 monômios, aí está certo. Observe, para ser monômio tem que ter número e variável. A primeira expressão tem número e variável, então é um monômio. A segunda só tem variável. A gente tem uma aqui invisível, mas visivelmente tem só o menos y, né? Também é um monômio. Se tem só variável, também é um monômio. E a última? Tem só um número real. Se tem só um número real, também é monômio. Então a letra E aí, da número 1, é verdadeira. Certinho. Vamos agora aqui para o número 2, né? Número 2, pessoal, fala para a gente ir analisando ali os monômios, as operações, para a gente definir quais seriam as partes literais da expressão e os coeficientes numéricos. Então, na letra A, nós temos aí A elevado à quarta potência, x ao quadrado, y. Qual é o coeficiente numérico? A gente não está vendo aqui, né, pessoal? Mas a gente sabe que, invisivelmente, de forma invisível, tem um número 1 aqui. O 1 está multiplicando toda essa expressão em variáveis. Então, o coeficiente aqui é 1. E a parte literal? A parte literal é a representação de todas essas variáveis aqui. A elevado à quarta potência, x ao quadrado, vezes y. Então, nós temos aqui a parte literal. A letra B, vamos lá. A letra B é a mesma coisa. Observe que a gente não tem número visível. Mas a gente sabe que o 1 está ali, ó, multiplicando toda a parte literal. Então, o coeficiente aqui na letra B é menos 1. A parte literal são as variáveis especificadas. Ó. A vezes x elevado à quarta potência vezes y. Então, aqui é a parte literal. Letra C. Agora, observe o seguinte, pessoal. Na letra C, nós temos apenas um número especificado. Não tem variável especificada, definida. Então, a gente coloca que o coeficiente numérico é 7, a parte literal ela não é definida, ou seja, ela é indefinida. Não sei se é A, se é X, se é B, se é Z, se é M, se é N, mas não foi definido isso para mim. Então, eu coloco que a parte literal está indefinida. Tá? A letra C fica dessa forma. O coeficiente é 7 e a parte literal indefinida. Letra D. Nós temos aí uma fração. Observa que nós temos menos x elevado à oitava potência, y10 ao quadrado dividido por 3. Observa que o 1, ele não está ali, mas ele existe. O 1 ele é invisível. Então, a fração ela é especificada no coeficiente numérico como menos 1 sobre 3. É como se aqui, na frente do x, né, tivesse o número 1 aí. Ele está invisível. Então, o coeficiente numérico é menos 1 sobre 3. E a parte literal são todas as variáveis especificadas, né? X elevado à oitava potência, y10 ao quadrado. Então, o número 2 da página 899, corrigida dessa forma aí. Depois, pessoal, nós temos lá na página 100, a atividade 1, para ser corrigida. Observe que nessa atividade, ele pede para definir o grau dos monômios. Para a gente definir o grau dos monômios, basta a gente pegar a parte literal e somar os termos que estão ali elevados. Observe que na letra A nós temos 4xy ao quadrado ao cubo. Para a gente descobrir o grau desse monômio, o que a gente faz aqui? 3, o A está elevado a 3, o Y está elevado a 2, e o X não está elevado aqui, a gente não está vendo, mas é como se fosse 1. Né? Então, eu vou somar 3 mais 2 mais 1, e a gente vai chegar no monômio do sexto grau. A letra B, nós temos aí um número, mas não foi especificado uma parte literal, ou seja, está indefinida a parte literal. Mas a gente pode falar, pessoal, que nessa expressão, o monômio ele tem grau 0. Por que ele tem grau 0? Porque observe o seguinte, aqui eu poderia ter um x, eu poderia ter um y, eu poderia ter um z, um m. E esse x, y, m, se ele fosse elevado a 0, a gente sabe que na regra da potenciação, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se aqui tivesse x elevado a 0, x elevado a 0 é igual a 1. 5 vezes 1 é o próprio 5. Então, a gente pode falar que o grau desse monômio é grau 0, na letra B. E na letra C, aí já é diferente. Observe que nós temos o número 0, não especificando variáveis. Né? Diferente da letra B, que a gente poderia falar que é grau 0, na letra C,
A gente tem que falar que é indeterminado, né? Por quê? Se eu poderia colocar aqui qualquer variável elevada a qualquer potência, que tudo isso, o resultado de tudo isso multiplicado por zero, daria o próprio zero. Então, qualquer número daqui na variável, qualquer resultado, qualquer valor que eu chegasse, eu teria que multiplicar por zero. E na multiplicação, o resultado seria o próprio zero. Nesse caso, eu posso dizer que é indeterminado, né? Por quê? Eu posso colocar aqui x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, que daria também o zero. Diferente daqui que eu teria que colocar uma variável, né? Uma parte literal elevado a zero, que daria o próprio número aqui, que é o número 5. Aqui não. Aqui eu poderia colocar qualquer expressão na potência. Eu poderia colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Então, é indeterminado, né? Então, no caso aí, o grau ele pode ser chamado como nulo ou indeterminado. É o que especifica lá no livro SAR de vocês, né? Vamos lá. Na letra D, nós temos aí x elevado à quarta potência, y elevado à décima potência. Observe aí que para essa ficou fácil, né, pessoal? X, y, nós temos aí 10 e 4. 10 mais 4 vai ser aí do 14º grau. Então, essa é a resposta aí da atividade 1 da página 100. Aí, na 2, pedia também para definir o grau do monômio. Observe que nós temos aí, como nós falamos também na semana passada, o grau ele pode ser dado na expressão do monômio, ele pode ser dado na variável do monômio, somente na variável, que é o que pede essa atividade aí. Ó. Nós temos o primeiro monômio aqui, 18x² y. Então, qual é o grau do monômio completo? Então, x² y elevado a 1. 2 mais 1 é 3. Qual é o grau da variável x? Só da variável x? 2. Qual é o grau da variável y? Y está elevado a 1 aqui. Nós não estamos vendo, mas está elevado a 1. Então, primeiro grau. E a segunda, mesma coisa, grau do monômio. 6 mais 5, 11, é o monômio completo. Grau da variável x, só o que está elevado a x, 6. Y, só o que está elevado a y, 5. Terceiro aqui, ó, x elevado a 9. Qual é o grau do monômio? Só tem x elevado a 9, então é o próprio 9. 1 grau. Qual é o grau da variável x? É o próprio 9. Só tem definido aqui o grau da variável x, que é 9. E da variável y? É 0, não está definido aqui, então é 0. E a última aqui, né? Qual é o grau do monômio? Não sei, não está falando para mim, não tem aqui parte literal especificando. Então, o grau do monômio é 0, a variável x é 0 também, e a variável y também é 0. Então, basicamente, essa aí é a resposta, tá? Da atividade 2, página 100. E aí, na página 101, nós temos o conceito de monômios semelhantes. Então, nós vimos que para um monômio ser semelhante, ele tem que apresentar a mesma parte literal, né? As mesmas variáveis ali especificadas nos termos. Então, para ser semelhante, tem que levar esse conceito. E aí é o que fala aqui, ó, na atividade 1. Com relação aos monômios, marque o complemento adequado para cada uma das sentenças. Dois monômios semelhantes, para ser semelhante tem que ter o quê? Tem que ter a mesma parte literal. No caso, seria a terceira opção aqui. Ó. Não é somente ter o mesmo coeficiente, não é. Né? Não é ter parte literal e também o mesmo coeficiente. Se tem a mesma parte literal e se tem o mesmo coeficiente, os monômios são iguais, eles são idênticos, né? Eles não são semelhantes, são iguais. Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal, que é a terceira lacuna aqui. Então, pegando esse conceito que os monômios semelhantes têm que ter a mesma parte literal, qual monômio aqui, na lacuna 2, são semelhantes? Quais têm aí as mesmas partes literais? Ó, aqui está x ao quadrado, y. Aqui está x, y ao quadrado. Já é diferente. Ó, x ao quadrado e aqui x. E aqui x e aqui y. Então, já está diferente. Não são semelhantes. Agora, na segunda, ó, a ao quadrado, b ao cubo. A ao quadrado, b ao cubo. E que b ao cubo ao quadrado. Mas, professor, está inverso aqui, não tem problema, está multiplicando. As ordens dos fatores não alteram o produto, não alteram o resultado, né? Então, aqui é a mesma coisa que a ao quadrado, b ao cubo também. Então, aqui, ó, a gente pode dizer que a segunda lacuna, né, a segunda opção, ela apresenta o conceito de monômios semelhantes, porque tem a mesma parte literal. E a terceira, ó, m ao cubo n, m ao quadrado e n ao quadrado. Já mudou. M3, M2, M1, M2, M1, M3. Já está diferente. Então, eles não são semelhantes. Então, essa seria a resposta aí da atividade 1, né?
Terceira lacuninha, mas a mesma parte literal. Segunda lacuninha, a segunda expressão aí que apresenta monômios semelhantes. Aí, lá na página 102, tem ali atividades para fazer a adição, né, das expressões algébricas especificando os monômios semelhantes e determinar o grau desse monômio. Para fazer a adição dos monômios, pessoal, basta que a gente identifique quais são as partes literais semelhantes entre esses monômios e depois fazer as expressões de soma ou subtração, né, respeitando os sinais. Nesse caso aqui, ó, nós temos x ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado, x ao cubo y ao quadrado. Vou repetir a minha parte literal, já é x ao cubo y ao quadrado. E aí eu vou fazer o quê? Menos 7 mais 2, menos 2. Então, mais 2 menos 2 é 0. Sobrou menos 7. Então, aqui a resposta é menos 7x ao cubo y ao quadrado, e o monômio ele é do quinto grau. Por quê? 3 mais 2 é 5. Então, é do quinto grau. Letra B, nós temos aí 8abx menos 3abx mais 10abx. A parte literal é abx, então eu vou colocar ela aqui. Eu vou repeti-la, né? E agora basta somar aqui e diminuir, né? 8 menos 3 mais 10. 8 mais 10 é 18. 18 menos 3 é 15. Então, aqui 15 é bx. E de qual grau é? Toda a parte literal aqui, nós temos um expoente 1 nas variáveis. A elevado a 1, B elevado a 1, x elevado a 1. 1 mais 1 mais 1, 3, né? Então, o monômio aqui, ele é do terceiro grau. Então, aqui na letra C, mesma coisa. Observe que a gente tem aqui frações agora especificando. Observe que a gente tem x à quinta e y ao cubo a. X à quinta, y ao cubo a, x à quinta, y ao cubo a. Parte literal já está definida, já sei. Agora, como é que eu resolvo aqui a parte, né, numérica, o coeficiente numérico? Para resolver aqui, pessoal, a gente tem que fazer o NMC entre 8, 4, e aqui não está especificando, mas é a mesma coisa que fosse aqui 1 sobre 1, em forma de fração. Então, o NMC entre 8, 4 e 1 vai ser o próprio 8. E aí você faz aquela resolução, né? Divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica, chegando aqui no resultado, menos 3. Menos 3 mais 10, menos 8 sobre 8, que é o resultado da divisão e multiplicação, divisão, multiplicação, divisão, multiplicação. Fazendo aqui a soma e subtração, menos 3 com menos 8 vai dar menos 11. Menos 11 mais 10 vai dar menos 1. Então, menos 1 que divide por 8. Então, aqui é o resultado, né? Menos 1 sobre 8, x elevado à quinta potência, y ao cubo, vezes a. E qual é o grau? 5 mais 3, 8. Mais 1 que está invisível aqui, nono grau. A letra D é a mesma coisa, pessoal. Basta que resolvêssemos aí a parte literal, que é aqui a à quinta, b ao quadrado, y, está definida. E agora, NMC aqui de novo, ó, 1 sobre 1. Não está visível, mas é como se fosse 1 menos 1 sobre 1. E aí o NMC entre 5, 4 e 1 é o 20, fazendo ali, né, a faturação. E aí faz aquela operação, né? Divide, multiplica. Chegando aqui no resultado, menos 20, menos 5, mais 12. Menos 20 menos 5, menos 25. Menos 25 mais 12, menos 13. Então, menos 13 sobre 20 é o resultado da fração. Como resposta, nós temos menos 13 sobre 20, a elevado à quinta potência, b ao quadrado, y. E qual é o grau? 5, mais 2, 7, mais y aqui tem 1, está visível, né? Mais 1, 8. Então, o monômio é do oitavo grau. Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, essas duas aqui, eu vou estar vendo com vocês na sexta-feira, porque eu vou ter que falar para vocês agora sobre as outras expressões envolvendo monômios. E aí eu vou tentar passar isso aqui nos próximos 10 minutos, né? Que nós temos apenas mais 10 minutos aí. E essas duas a gente vê na sexta-feira. Então, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as operações com monômio envolvendo multiplicação, divisão e potenciação. Então, prestem bastante atenção agora nesse conceito. A gente viu até agora a adição, né? A adição, ela analisa as partes literais, tem que estar iguais, e aí a gente faz ali a adição, a subtração entre esses monômios chegando no resultado, no novo monômio. Essa é a adição. Agora a gente vai ver multiplicação, divisão e potenciação. Então, como é que eu resolvo uma operação por monômio envolvendo a multiplicação? É muito fácil, pessoal, é muito simples, né? É a coisa mais simples do mundo. Casquinha de banana, vamos dizer assim, né? Observe aqui, ó, primeiro passo, multiplica os coeficientes numéricos entre si, obedecendo as regras de sinais. Segunda regra,
Multiplica as partes literais entre si, obedecendo às regras de potenciação. Vamos lá. Multiplicando o coeficiente numérico. Temos aqui um exemplo. Ó. 4x vezes 3x vezes 5y. Primeiro eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar tudo que é número aí. Então é 4 vezes 3 vezes 5. Aqui em cima. Multiplicar o coeficiente numérico. Depois, multiplicar a parte literal entre si. O que é a parte literal? X vezes x vezes y. Então aqui, ó, x vezes x vezes y. 4 vezes 3 vezes 5 é 60. X vezes x, x ao quadrado. Y só tem y, vou repetir o y. Então, a resposta aqui, né, da multiplicação desses monômios é 60x ao quadrado vezes y. Temos aqui mais dois exemplos para a gente visualizar. Ó, segundo exemplo aqui, ó, menos 5x elevado à quinta potência, y ao quadrado, vezes 3x ao cubo z. Como é que a gente faz aqui? Ó? Primeira coisa, pega as partes coeficientes numéricos, depois pega a parte literal, multiplicando tudo entre si. Então, menos 5 vezes 3. Lembra que na multiplicação você vai sempre obedecer a regra do sinal. Se aqui é menos com mais, na multiplicação vai ser menos, continua menos, prevalece. Menos 5 vezes 3 é menos 15. E aí, ó, multiplicando aqui, x à quinta vezes x, que está aqui, né? Y ao quadrado vezes y ao cubo, que está aqui, e sobrou o z, né? O z está sozinho. Então, aqui nós temos agora a multiplicação envolvendo, né, as expressões aqui das variáveis. Quando nós temos aqui a especificação, o que a gente faz na multiplicação? A gente soma. Então, 5 mais 1, 6. Então, vai ser x elevado à sexta potência. Y mais 3, mais 2 mais 3 é igual a 5. Então, o valor de y vai ser y elevado à quinta potência. Como resposta, aqui nós temos o quê? Menos 15, x na sexta potência, y na quinta potência, vezes z, porque o z estava sozinho, né? Nesse caso aí, multiplicação é feita dessa forma. A gente separa a parte numérica, separa a parte literal, multiplicando tudo entre si, obedecendo às regras dos sinais, né? E na parte literal, quando a gente faz a multiplicação, a gente soma as potências envolvidas entre os termos. Vamos lá, a Isabela colocou aqui uma situação. Toda vez que for fração, tem que simplificar? Então, Isabela, é interessante que você deixe sempre a expressão na forma mais simplificada possível, né? Na fração no modo irredutivo. É interessante você fazer essa simplificação. Aqui nós temos até um exemplo, o terceiro exemplo, que envolve fração, resolvendo a multiplicação em forma de fração. Vamos pegar aqui o conceito, ó. Então, aqui nós temos 3 monômios, pessoal, ó. Está multiplicando. Uma fração menos 1 sobre 3, 2 elevado a 2 sobre 5 e 3 sobre 4. Como é que eu faço aí a multiplicação desse monômio? Simples, pessoal. Ó. Pego aqui primeira parte numérica, segunda parte numérica, terceira parte numérica, e vou multiplicar tudo entre si. Então aqui nós temos ó, menos 1 sobre 3 vezes 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4. Beleza, anotei aqui a minha parte numérica. E a parte literal? A ao quadrado, b à quarta, ab ao cubo. Vou multiplicar tudo isso aqui, ó. A ao quadrado vezes a ao cubo. Então, aqui eu vou somar. Ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. Então, eu cheguei à sexta. Ó, b vezes b. Então, b a quarto, b. 4 mais 1, 5. B é 5. Beleza, já defini a minha parte literal. E agora, vamos resolver aqui, né? Então, é muito simples, pessoal. Resolver fração, multiplicação de fração. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui a gente pode até usar a técnica do cancelamento, se a gente identificar que tem termos que dá para simplificar. Por exemplo, 3 ele pode dividir com 3, então cancela aqui, fica 1. Então, o 2 dá para simplificar com 4, 2 por 2 é 1, corta aqui, 4 por 2 é 2, corta aqui. Então aqui ficou 1 sobre 1, menos 1 sobre 1, aqui ficou 1 sobre 5, e aqui ficou 1 sobre 2. Multiplicando aqui 1 vezes 1 vezes 1, menos 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio menos 1. Multiplicando 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 1 sobre 10. Resultado aqui da expressão, menos 1 sobre 10 vezes a elevado à sexta, b elevado à quinta. Então, aqui multiplicação de fração, né, pessoal? Prestem atenção. Quando vocês forem fazer aí, termos de cima com de cima, termos de baixo com de baixo. E você vai chegar no resultado. Ah, beleza, hein, professor? Divisão. Poxa, multiplicação é fácil, agora divisão. Será que divisão é mais fácil ainda, pessoal? Tranquilo, bem simples de fazer, ó. Dividir os coeficientes numéricos entre si,
obedecendo as regras. Dividir as partes literais, obedecendo a regra de potenciação. Então, lá na multiplicação, você multiplicava. Na divisão, você vai dividir. Lá na multiplicação, você somava as partes literais. Aqui na divisão, você vai subtrair. Então, é o contrário, né? Vamos dizer assim. Aqui o exemplo. Dividir parte numérica. 12 dividido por 3 é 4. Então, aqui parte literal. Subtrai agora. 9 menos 7 é 2. Então, 4x ao quadrado. Né? Vamos ver aqui agora no segundo exemplo. Temos aqui duas expressões dividindo. Menos 30 dividido por 10, ó, mantém sempre o sinal, hein? Obedece a regra do sinal. Menos 30 dividido por 10, menos 3, dividiu. Agora aqui, parte literal, professor, subtração. Ó, divisão é subtração, né? 5 menos 2, 3, A3. B aqui, ó, 3 e B, 1. 3 menos 1, B2. O C está sozinho, eu vou repetir o C. Terceiro, ó, 15x a quarta dividido por 3x a sétima. Observe que agora aqui, pessoal, vai ser uma situação analítica diferente. 15 dividido por 3 é 5. Vai estar positivo, está positivo. 15 dividido por 3 é 5. Agora aqui, na variável, na parte literal, a gente vai subtrair. Ó, 4 menos 7 vai dar negativo, né? Então, observe que vai ser elevado a menos 3. Se elevou a menos 3, significa que a expressão deixou de ser um monômio, porque ela tornou-se agora uma expressão algébrica racional fracionária. Então, ela não é mais inteira, porque a variável, quando eu tenho aqui uma potência negativa, ela inverte, né? Então, é como se fosse aqui x elevado a 1, né? Como aqui tem uma potência negativa, o 1 ele vai passar para cima e o x vai passar para baixo. Então, ficaria aqui 5 vezes 1 sobre x ao cubo. Nesse caso aí, pessoal, a expressão ela deixou de ser um monômio. Mas aqui a gente resolveu a divisão. E aí, potenciação. Potenciação, pessoal, é mais fácil ainda, mais simples ainda, né? Olha a regrinha aqui, ó. Para levar um número a um expoente, é necessário levar todos os seus fatores. O que são todos os fatores? Coeficiente numérico e parte literal. Tudo você vai levar no expoente. Aqui, ó. 6x ao cubo elevado ao quadrado. Nós vamos elevar tudo isso aqui, né, na potência, no coeficiente ao quadrado. Então, o 6 é a parte numérica. Eu vou levar ao quadrado. O x ao cubo não já tem uma potência aqui, mas eu vou elevar novamente a potência. Também ao quadrado. Então, como eu tenho aqui o termo ao quadrado, o 6 ele vai ficar ao quadrado, que está aqui. O x ao cubo também vai ficar ao quadrado. Então, vezes x ao cubo, entre parênteses, ao quadrado. E aí, como é que eu faço a resolução da potência? Aí você multiplica, né? Na potência, há multiplicação aqui na resolução. Então, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 3 vezes 2 é 6. Então, 36x elevado à sexta potência. E aqui nós temos mais dois exemplos ó, de potência. Observe que a gente tem aqui 4a ao cubo b à quarta c na terceira potência. Vai elevar tudo na potência. Ó, menos 4, potência de 3. A ao cubo, potência de 3. B à quarta, potência de 3. C está sozinha, como se fosse 1, potência de 3. E agora multiplica tudo, né? 4 menos 4 ao cubo é menos 4 vezes 4 vezes menos 4. Como aqui é ímpar, o resultado vai ser negativo, né? Então, menos 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 vezes menos 4, menos 64. E aqui multiplica, né? O valor de A. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Menos 64, A elevado a nona, B elevado a 12ª potência, 12 avos, né? E C a terceira potência ou ao cubo. Mesma coisa aqui, né? No terceiro exemplo, quando a gente tem uma fração. Mesma coisa, vai levar tudo na potência de 4, igual está aqui, ó. 1 meio na quarta potência, x a 4 na quarta potência, y ao quadrado na quarta potência, a ao cubo na quarta potência. Agora eu vou resolver multiplicando, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 1 sobre 16. Agora eu vou fazer aqui a parte literal. 4 vezes 4, x, 16. Y, 4 vezes 2, 8. Y elevado a 8. A, 4 vezes 3, 12. A elevado a 12. Beleza?
E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui o conceito, né? Temos aqui um exemplo em que pode acontecer que tenha aí uma fração mista para vocês estarem resolvendo. Vocês podem observar que a fração mista ela é representada dessa forma, por um inteiro e uma fração seguida. Como é que eu resolvo a multiplicação assim? Para resolver, vocês vão pegar aqui o número do denominador, multiplicar pelo inteiro e somar com a variável do numerador, né? Como exemplo aqui, ó, 4 vezes menos 3, 4 vezes menos 3, 4 vezes 4, 8, 12. Menos 12, mais 1 vai ser menos 13, né? Então, aqui nós temos aqui menos 13 dividido por 4, como operação dessa fração mista. E aí você vai fazer depois a mesma coisa, né? Observa que nós temos mais um inteiro aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, nós temos aqui 7 sobre 3. Então, observa que para resolver a fração mista, você vai multiplicar o numerador com a parte inteira. O resultado você vai somar com o que está no numerador aqui. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Aqui é como se fosse 1 elevado a 1. Aqui. Então, você vai fazer aí essa resolução da mesma forma aí, envolvendo fração na multiplicação do monômio, tá? E aí, pessoal, a mesma coisa aqui, ó, parte literal, quando tem multiplicação, o que você faz? Soma. Parte literal, quando tem multiplicação, soma, né? Parte da divisão, operações com divisão, parte literal, subtrai. Operações com potências, parte literal, multiplica. Beleza? Então, basicamente, pessoal, o que eu vou pedir para vocês hoje, né? Hoje vocês vão fazer para mim as atividades aí da página 103, 104, 105, 106 e 107. E vão estar enviando para mim aí no e-mail, tá? As pessoas que me enviaram foram Murilo, da semana passada foram Murilo, Lian, Ana Clara, Luiz Antônio e o Arthur me enviou aqui pelo WhatsApp, que eu vi aqui que ele me enviou antes da aula. As pessoas que me enviaram. Então, para hoje, vocês vão fazer essas atividades aqui, da página 103, envolvendo aí os conceitos de monômio, né, de multiplicação das operações, até a página 107. E na sexta-feira a gente vai vir com essas correções aí. Beleza, pessoal? A gente se vê aí na próxima sexta-feira agora. Façam essas atividades. Atividade da página 103 a 107, tá? Enviem para mim aí. Vou estar aguardando e na sexta-feira a gente corrige. Valeu, pessoal. Bons estudos. Façam essas atividades dos monômios. E aí, sexta-feira, a gente vai estar corrigindo aí com vocês essas atividades. Operações com monômios, multiplicação, divisão e potenciação. Tranquilo aí. Os conceitos a gente já falou, né? Bem tranquilo de resolver. Multiplicação, multiplica, soma as variáveis da potência. Divisão, divide, subtrai as partes da potência. Potência, multiplica ali, eleva toda a parte literal, todo o coeficiente na potência relacionado e faz ali a multiplicação da potência, né? Então, esses conceitos aí que vocês têm que pegar para hoje para resolver essas atividades da página 103 até a página 107. Beleza, pessoal? E os e-mails estão aí, é só enviar para mim. Sexta-feira a gente vem com as correções. Até mais, pessoal. Um abraço.